Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Bruno Finotti, sejam muito bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje eu vou falar com vocês a respeito de uma dúvida que muita gente me pergunta se vale a pena, né? Que é o fato de você tirar o visto americano para poder viajar ao México. Será que vale a pena? Houveram diversas mudanças, né? Agora que mudou o ano aí, a gente estava na esperança de que o visto físico para brasileiros entrarem no México fosse substituído por uma autorização eletrônica, porém, essa substituição não veio. A gente não tem mais nenhum tipo de previsão de quando e se isso vai acontecer, tá? E com a virada do ano, houveram também as atualizações nos valores, nos requisitos financeiros, né, mínimos para você solicitar o visto mexicano. Eu fiz até um vídeo a semana passada a respeito disso, comentando os valores, etc. E com esse aumento, né, ficou meio que inviável para muitas pessoas tirarem o visto mexicano. E muita gente me pergunta, vale a pena tentar tirar o visto americano para ir ao México? Porque muita gente pensa que o visto americano ele é mais burocrático, né? Tem mais coisas, é mais difícil. E na verdade, gente, ele não é mais difícil, tá? Vai depender muito aí do perfil de cada pessoa, da situação de vida de cada pessoa. Então, nesse vídeo de hoje, eu vou explicar certinho para vocês os prós e os contras de cada um dos vistos, tanto o mexicano quanto o americano, para que vocês possam ter uma claridade aí e identificar se de repente vale a pena investir um pouquinho a mais para tirar o visto americano ou se vale a pena mesmo tirar o mexicano e se a sua ideia for viajar somente ao México, tá? Antes de começar a falar do tema do vídeo, eu gostaria de pedir para que, se você não é inscrito aqui no meu canal ainda, clica no botãozinho vermelho aqui embaixo, já se inscreve, é de graça, não custa nada, e com isso você recebe aí as notificações dos próximos vídeos, dos conteúdos que eu for publicando por aqui. Tá bom? Se você também conhece alguém que está interessado nesse tema, que está aí nesse processo de visto, não esquece de compartilhar o vídeo com essas pessoas, tá bom? E também de deixar o like se você achar que esse conteúdo é relevante, porque assim o YouTube entende que o meu conteúdo é bom e acaba disseminando ele aí para mais pessoas, tá bom? Então vamos lá, gente. Eu já gostaria de começar esse vídeo dizendo que eu tô gravando ele em parceria com a SOS Vistos, tá? Que é uma assessoria que eu tenho parceria aqui no canal, que presta aí os serviços tanto para visto mexicano quanto para visto americano, tá bom? Se vocês tiverem a necessidade, sentirem a necessidade aí de consultar uma assessoria, de precisar que alguém aí analise o perfil de vocês, analise os documentos, te dê dicas de como se preparar para entrevista, preenchimento da DS, no caso do visto americano, agendamento da data de entrega dos documentos no visto mexicano, enfim, qualquer um dessas necessidades que vocês tenham, né, relacionadas ao visto mexicano ou americano, vocês podem falar com a SOS Vistos, tá? Quem atende lá é a Liandra, ela é super simpática, super solícita, tem conseguido aí muitas aprovações de vistos, tanto americano quanto mexicano, nos últimos meses, tá bom? Eles têm uma taxa de aprovação muito boa. E eu não estaria indicando aí aqui uma assessoria no meu canal se não fosse uma empresa que eu confio bastante, que eu conheço o trabalho, tá bom? Então, se vocês precisarem desse serviço de assessoria, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o contato da SOS Vistos, tá bom? Vou deixar aqui no card também um link para vocês entrarem em contato direto com eles, se precisarem desse tipo de serviço, e aí a Liandra pode tirar todas as dúvidas de vocês por lá também, tá bom? Então vamos lá. Começar falando primeiro, então, do visto mexicano, tá? Quais são as vantagens e desvantagens de você tirar o visto mexicano se você só tá com uma viagem para ir pro México? Então vamos lá. Se o seu destino é somente México, então você pensa, vou tirar o visto mexicano. Quais são as vantagens? Se você já tem facilmente aí os requisitos que eles solicitam, principalmente os requisitos financeiros, né, que é aquele salário de R$ 7.100, ou então um dinheiro guardado na conta no valor mínimo de R$ 21.400, esses são os valores atualizados, né? Agora, se você já tem esses requisitos, se você cumpre com esses requisitos, gente, o visto mexicano vai ser super fácil. Porque se você já tem isso, você vai levar os documentos lá, eles vão analisar, vão ver que o seu requisito financeiro está dentro do que eles pedem e vão aprovar o seu visto, tá? Então, se você cumpre com isso, boa, muito fácil. Uma outra vantagem, na verdade, do visto mexicano é que ele é mais barato, né? A taxa do visto mexicano ela é muito menor do que a taxa do visto americano, que teve um aumento, inclusive, né? Nos últimos meses. Então, por esse lado, o visto mexicano é mais barato, então acaba sendo uma vantagem.
E quais são as desvantagens no caso do visto mexicano? As desvantagens é que, na verdade, os requisitos que eles pedem, diferente do americano, que eles querem checar se você tem vínculo no país e tal, são requisitos muito diretos. Então, o requisito financeiro, se você cumpre com aquele requisito, você consegue o visto. Se você não cumpre, talvez você possa ter seu visto negado, se você não tiver com aquele salário que eles pedem ou com a quantia que eles pedem de dinheiro guardado, etc. Tá? Então isso pode ser um problema se você não tiver aí dentro dessa renda. Um outro problema que você pode encontrar também no visto mexicano é a dificuldade no agendamento, na data de agendamento. Então, o consulado mexicano ele abre a data uma vez por semana, ele abre uma agenda. Como é muito concorrido, muita gente está ali esperando. As vagas elas se esgotam assim muito rápido, tá? Então, talvez conseguir essa data de agendamento sozinho seja um ponto de atenção para você. Pode ser que você tenha um pouco de dificuldade, tá? Lembrando que o pessoal lá da SOS Vistos, a Leandra, ela consegue fazer esse tipo de agendamento rapidinho para vocês, se vocês tiverem dificuldade, tá? Pode falar com ela também. Um outro ponto negativo do visto mexicano é que ele só vale pro México. Então, se você tirar o visto mexicano, você vai poder viajar ao México, mas ele não te dá acesso a nenhum outro país, tá? É somente pro México mesmo, diferente do visto americano, né? A gente sabe que com visto americano, inclusive, você pode entrar no México, tem facilidades para entrar no Canadá, etc. E um outro ponto negativo, na verdade, né, é que o seu visto mexicano ele pode ser concedido com uma validade de 10 anos, como também pode ser concedido com uma validade de 6 meses. Então, se tira o visto agora mexicano, ele vale por 6 meses. Você viaja, se você for viajar de novo no final do ano, você vai ter que passar por todo o trâmite novamente para tirar um novo visto, pagar uma nova taxa, preencher um novo formulário, fazer um novo agendamento. Então, isso é mais um ponto negativo, né? Que você pode encontrar aí para tirar somente o visto mexicano. E com relação ao visto americano, gente, eu vou falar também os prós e os contras, tá? E aí vocês conseguem fazer uma comparação. No caso do visto americano, uma parte que eu acho ruim, na verdade, é o fato do valor da taxa, né? Hoje a taxa de aplicação aí pro visto americano, ela tá no valor de US$ 180, é um valor bem alto, tá próximo dos R$ 1.000 aí, se a gente for fazer a conversão direta, tá? Então isso é um ponto negativo, você tem que fazer um investimento um pouquinho maior, né? Um outro ponto é o preenchimento do formulário da DS 160, que é um formulário muito mais complexo, tem muitas páginas, você tem que ter muita atenção. O preenchimento correto desse formulário, ele é muito importante. Eu tenho diversos vídeos falando sobre isso aqui no canal. Inclusive, tem um vídeo com o passo a passo de como preencher a DS corretamente, tá? Isso é um ponto negativo porque você vai acabar gastando aí muito tempo, alguns dias às vezes, para conseguir fazer o preenchimento correto da DS, tá? Então, ponto negativo. Um outro ponto negativo, ao meu ver, que nem é tão negativo assim, mas se for para colocar, né, na balança, é que o visto americano ele tem um processo de 2 etapas, né? A não ser nos consulados de Recife e Porto Alegre, que não existe o CASV, nos demais consulados você vai precisar primeiro fazer um agendamento para o CASV, para colher as digitais, tirar foto, e em um segundo momento, pode ser no mesmo dia ou em um dia diferente, você vai para a entrevista consular, tá? Então, um ponto negativo. Outro ponto que pode ser negativo também, que no momento não é, mas dependendo de quando você estiver vendo esse vídeo, pode ser que seja um ponto negativo. É a data as datas disponíveis para entrevista, né, para agendamento da entrevista. No ano passado, até o meio do ano passado, a gente tinha bastante problema com isso, porque a agenda estava muito para frente. Tava com mais de um ano de espera, né, pra conseguir agendar esse visto. Só que do meio do ano pra cá, essa agenda foi se normalizando, tá? Essa semana que eu tô gravando esse vídeo, hoje é o dia 8 de janeiro, tá? Essa semana, por exemplo, no Consulado de São Paulo, as datas estão para daqui 6 dias. Então, se você fizer o pagamento da taxa hoje, por exemplo, você consegue agendar sua entrevista para daqui a 6 dias já. Tá muito próximo. Todos os consulados do Brasil estão com a agenda aí para menos de um mês, e se tiver algum que tá com uma agenda maior, é no máximo 2 meses, sabe? É um período bem menor do que a gente estava esperando aí nos outros anos. Tanto nos anos depois que voltou da pandemia, né? Voltou
a liberar a agenda, tava bem complicado aí de conseguir uma vaga, né? E agora os pontos bons, os pontos positivos, né, na verdade, do visto americano que eu vejo por exemplo, a principal que eu vejo é que o visto americano ele não te exige uma renda mínima. Tem muita gente que sofre para tirar o visto mexicano porque o requisito de renda ele é o principal. Então, se a pessoa não tem aquela renda, mesmo que ela tenha outros vínculos, ela não consegue o visto mexicano. Já no americano, isso não interfere. Eu conheço pessoas que não trabalham e tiveram o visto aprovado porque tem algum outros tipos de vínculos, né, aqui no Brasil. Se você tem, de repente, você trabalha, tem um salário baixo, mas você já está há bastante tempo no seu trabalho, você trabalha na mesma empresa aí há 3, 4 anos, isso é um vínculo muito forte que pode ajudar você a conseguir seu visto americano aprovado. Se você tem imóveis no seu nome, se você faz faculdade, se você está estudando, está fazendo algum curso, isso tudo conta como vínculo, sabe? Então, o requisito financeiro, ele conta também, mas ele não é o principal, ele não vai ser o decisivo que vai aprovar o seu visto ou não. E muita gente acha que é difícil, né, gente? Mas se você tiver com o formulário preenchido direitinho, com o seu perfil definido direitinho, saber as coisas que você vai falar no dia da entrevista, isso tudo torna a aprovação do visto americano mais fácil, tá? A maioria dos vistos que são negados hoje em dia aqui no Brasil são pelo mau preenchimento da DS, ou a pessoa preenche uma coisa na DS e fala outra na entrevista, sabe? Fica muito nervoso. Então, se você estiver preparado, tudo isso acaba sendo mais fácil, né? Então, talvez valha a pena arriscar. Um outro ponto é que o visto americano, além de valer para você viajar para os Estados Unidos, ele vale para outros países, ele vale para o México. Com o visto americano, você tem a possibilidade de viajar para o Canadá, tirando somente uma autorização eletrônica pela internet, que tem um valor bem barato, sai na hora ali, e você não precisa tirar o visto canadense. E a gente sabe que o visto americano acaba abrindo portas aí em qualquer outro país que você for, né? Se você tem aí um visto americano estampado no seu passaporte, você vai viajar para um país da Europa, mesmo que não peça visto, ou algum outro país em outro continente, o visto americano ali, às vezes, ele te ajuda em questões de imigração, acaba sendo mais fácil. No México mesmo, quem tem a experiência, né, de viajar ao México com visto americano, relata que o pessoal da imigração lá, ele bate o olho no seu visto americano, eles já nem fazem muitas perguntas, porque o foco principal é evitar quem tá tentando passar ali ilegalmente pela fronteira dos Estados Unidos. E se você tem um visto americano, você não teria por que estar fazendo esse tipo de coisa, né? E um outro ponto positivo é que o visto americano de turismo, ele sempre vai sair com a validade de 10 anos. Então, se você for aprovado, são 10 anos de visto. E se dentro desses 10 anos você chegar a fazer uma viagem para os Estados Unidos, utilizar o seu visto, né, realmente, e quando estiver chegando perto do vencimento, você já for fazer o processo de renovação, na maioria das vezes você nem precisa passar pela entrevista novamente. Tá? Você só entrega os seus documentos no CASV e eles emitem um novo visto de 10 anos para você. Se você não tiver ficado fora do prazo, lá dentro dos Estados Unidos, etc. Então, isso já é uma facilidade para quando você precisar renovar esse visto, você vai ter essa possibilidade de não passar pela entrevista e etc. Tá? Então, basicamente, gente, aqui os pontos que eu elenquei aqui nesse vídeo são esses, para que vocês possam comparar, né? Será que vale a pena? De repente, como eu falei no início do vídeo, se você é uma pessoa que tem a renda necessária para o visto mexicano, vai ser muito fácil. Eles vão olhar lá sua renda, vai dar tudo certo, eles vão te aprovar. Se essa renda estiver lá por mais de 6 meses, se esse valor tiver por mais de 6 meses, se levar comprovantes de holerite, pagamento por mais de 6 meses, é bem provável que o seu visto de 10 anos seja aprovado também. Tá? Agora, se o seu problema é o requisito financeiro, de repente, putz, não tem um salário tão alto como eles pedem, não tenho essa grana toda guardada, mas estou fazendo uma faculdade, trabalho aqui, ganho que seja um salário mínimo, mas estou há 3, 4 anos na mesma empresa, sabe? Isso mostra um vínculo muito grande para o Brasil e pode ser que você tenha mais chances de ser aprovado no visto americano do que no mexicano nesse caso, tá?
Tudo vai aí da preparação que vocês tiverem também, da análise das informações, colocar tudo direitinho, tá? Aqui no meu canal, gente, tem vídeo para todo tipo de informação que vocês precisarem. Como preencher a DS, como ir lá fazer o agendamento, quais são os principais motivos que podem negar o seu visto, quais são os requisitos para o visto mexicano. Eu tenho vídeo para quase todos os temas aqui no meu canal, e os que não tem ainda tá para ser lançado, tá? Então vocês podem maratonar os vídeos aí, fiquem à vontade, vocês vão achar todas as respostas para as questões de vocês, mas se mesmo assim vocês ainda têm insegurança, preferem a ajuda de um profissional, uma análise aí de perfil para te orientar, o que falar, como fazer, procurem a SOS Vistos, falem com a Liandra lá, ela vai ter super prazer em ajudar vocês, tirar todas as dúvidas. Se vocês falarem que vieram através do meu canal, vocês vão ter algumas condições especiais lá com ela, tá bom? E o serviço é muito bacana, vale a pena vocês conversarem com ela lá para entender, se vocês sentirem a necessidade, tá bom? Espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor para vocês, gente, espero que tenha ajudado, tá? Como eu disse no início do vídeo, se vocês conhecem alguém que tá passando por essa situação de tirar o visto, americano, mexicano, tá na dúvida, compartilha esse vídeo, não esquece de deixar o like aí pro YouTube entender que meu conteúdo é bacana e disseminar ele para mais pessoas, tá bom? E muito obrigado você que assistiu o vídeo aqui até o final, e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.